Em locais onde nós temos uma central de alarme de incêndio instalada, a gente pode integrar ela com uma central de alarme de intrusão. Então, uma acaba ocasionando o disparo na outra, que pode enviar para uma central de monitoramento ou pode fazer uma notificação, um alerta geral no ambiente, né? Só que centrais de alarme de incêndio são muito comuns em indústria ou em condomínios maiores. Até alguns condomínios menores aí de 2, 3, 4 andares muitas vezes nem possuem essa central de alarme de incêndio. Então, o que eu quero te mostrar aqui é a possibilidade de utilizar os mesmos sensores do alarme de incêndio na tua central de intrusão, o que vai aumentar a segurança do teu cliente e vai dar um plus aí na tua proposta perante o conforto e segurança desse teu cliente. Um alerta que eu tenho que fazer nesse ponto é o seguinte: hoje as centrais de alarme de incêndio elas podem ser endereçáveis na realidade, né? Endereçáveis ou convencionais. Você sempre terá que optar nessa integração de sensor com central de alarme de intrusão, você sempre vai ter que optar pela central convencional. Porque a central com sensores endereçáveis, ela tem um protocolo de comunicação próprio entre os sensores e a central, que a tua central de alarme de intrusão não vai detectar. Então precisa ser sensores convencionais, porque esses sensores trabalham com contato seco. Então normalmente você vai levar uma alimentação para ele e ele vai ter uma saída de contato seco que você vai poder jogar numa zona ali da tua central de alarme de incêndio, da tua central de alarme de intrusão, e vai fazer com que ela entenda o disparo desse sensor. A ligação desses sensores ela é muito parecida com a ligação de um sensor de movimento, onde então você vai ter alimentação e você vai ter um contato seco ali. Vou até te mostrar aqui. Eu separei, isso vai estar ali no teu módulo também, eu separei alguns manuais, tanto de instalação quanto datasheet de alguns equipamentos, para que você possa dar uma olhada ali em alguns modelos possíveis, tá? Então aqui, ó, esse é um exemplo de um sensor da marca Bosch. Tá? Você pode observar o seguinte aqui, no módulo você vai ter o manual completo dele, tá? Então aqui você tem uma entrada de alimentação negativa, uma entrada de alimentação positiva, então aqui vai estar entrando os 12 volts, que é a mesma alimentação que você vai fazer num sensor de movimento, e aqui onde tem esse ponto 1 é a conexão aqui de contato seco, que é a mesma situação como se fosse um sensor de alarme de movimento. Então não vai mudar nada, a instalação é muito similar. Existem alguns modelos um pouco mais complexos para instalar, um pouco menos complexos, mas no geral a instalação deles vai ser igual de um sensor de movimento. Existem vários tipos de sensores de alarme de incêndio que podem ser usados numa central de intrusão. Eu vou te mostrar aqui 3 dos principais que eu considero que são úteis e você consegue instalar com muita facilidade em uma residência. O primeiro deles vai ser o sensor, opa, sem cor não, né? Sensor de fumaça. Esse sensor, ele possui, qual que é o funcionamento dele? Ele possui uma câmara interna de detecção, onde ele tem, a maioria deles essa detecção é ótica, tá? Então ele tem um feixe de luz interno, um emissor e um receptor. Quando a fumaça entra aqui, essa fumaça ela acaba sendo densa, né? Então ela altera esse facho de luz, esse feixe de luz, e faz com que esse sensor dispare. Então ele é ideal para locais onde você possa ter algum tipo de produção de fumaça. Porém, ele não é indicado exatamente nos mesmos locais onde é normal você ter fumaça. Por exemplo, uma churrasqueira não é o ideal você colocar esse tipo de sensor, ou uma cozinha, né? Onde muitas vezes você pode estar fritando lá alguma coisa e pode acabar gerando fumaça e consequentemente vai acabar gerando disparo falso. Então esse é o sensor mais simples, é o sensor mais barato. Então você pode, por exemplo, colocar num banheiro, numa área de dispensa, numa área de um salão de festa ali perto da entrada, longe da churrasqueira, obviamente. Então você pode colocar em alguns ambientes aí para aumentar a segurança do teu cliente.
Como esse tipo de sensor ele não é indicado para áreas onde tem fumaça, né? Você pode utilizar um outro tipo de sensor, que é um sensor de temperatura. Esse sensor, como já diz o nome, ele vai atuar com base em uma temperatura. A maioria deles, a maioria não, todos eles, a temperatura ela é fixa. Só que ela pode variar de modelo para modelo de sensor. Então, existem sensores com uma temperatura ou com outra. Essa temperatura pode variar. O mais normal é que essa temperatura seja entre 55 graus e 90 graus. Esse é o mais normal. Então, você vai encontrar alguns fabricantes onde ele tem sensor ali de 55, de 60 e pouco, de 70 e pouco, próximo a 90. Então, a maioria dos fabricantes tem pelo menos 2 ou 3 temperaturas diferentes de acionamento. Então, ele não vai atuar com fumaça, então pode ter a fumaça que for, ele não vai atuar, porém, se chegar nessa temperatura, ele automaticamente vai disparar. Existe também um terceiro tipo de sensor, que ele pode ser utilizado nessas mesmas funções, que é o termovelocimétrico. O termovelocimétrico, como que ele funciona? Ele normalmente tem duas funções. Ele é temperatura. Então, similar àquele de temperatura, ele também tem ali em torno de 55 a 90 graus, fixo normalmente. Aqui, 90 graus. Só que ele tem uma outra função que é de acordo com a variação de temperatura em um determinado espaço de tempo. Vou te explicar a função disso daí. Vamos supor que você instale um sensor de temperatura próximo a uma churrasqueira, por exemplo. Essa temperatura, talvez ela chegue ali nos 55 graus próximo a ela. Só que ela vai demorar para chegar. Então o fogo vai começar a agir ali e essa temperatura vai começar a subir aos pouquinhos. Normalmente um incêndio, dependendo do material que você tem, a temperatura sobe muito rápido, então ele faz uma variação da temperatura em um espaço de tempo, por tempo. Essa relação de variação de temperatura e espaço-tempo também varia de fabricante para fabricante. A maioria considera o seguinte, de 8 a 10 graus por minuto. Isso é, tu tá lá com uma temperatura, por exemplo, de 30 graus. Se a temperatura ela subir mais que 8 graus, ou mais que 9, ou mais que 10, dependendo do fabricante, né? Vamos considerar 8. Subir mais que 8 graus em 1 minuto, automaticamente esse sensor ele vai considerar como um alarme. Então, na mesma situação, tá com 40 graus, subiu para cima de 48 em menos de 1 minuto, ele vai considerar um alarme. Então ele é mais seguro, né? Porque ele não vai atuar com fumaça, então ele não vai ter disparo em falso no ambiente de cozinha ou churrasqueira, alguma coisa assim. Vai atuar com temperatura, porque ele também tem a função de temperatura, e vai atuar com essa variação, mesmo que não chegue naqueles 55 graus, por exemplo, que a tua temperatura esteja lá no ambiente em 20, e de repente ela vai para 30, ele automaticamente já vai considerar isso como alarme também. Estes são apenas 3 dos inúmeros sensores que tem para sistemas de alarme de incêndio. Porém, eu acredito que são os 3 mais fáceis de você implantar numa residência. Agora, uma dica comercial. Sempre que você for fazer uma instalação em uma residência, coloque um sensor, pelo menos de temperatura, na cozinha ou na área de churrasqueira. Isso vai encantar o teu cliente e com certeza vai aumentar muito as tuas chances de fechar esse orçamento. Porque você está mostrando que está preocupado com a segurança dele, além da segurança de intrusão e de invasão. Então, você pode mostrar para ele o seguinte: e se esquecer uma panela ligada aqui no fogo e você sair para viajar, por exemplo? Já imaginou voltar e a tua casa está incendiada? Ou nem ter mais casa? Então, um simples sensor, que não são sensores caros, tá? Esses sensores eles são muito baratos, muito mais baratos até do que muito sensor de movimento aí do mercado. Então, é uma grande função, vai fazer um grande diferencial comercial também perante o teu cliente.